Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Boa noite, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Sim, professor. Ah, tá ótimo então. Pensei que vocês não estavam me ouvindo, né? Boa noite, professor. Boa noite, William. Show de bola, galera. Então, hoje nós vamos fechar os dois últimos módulos de sociologia e eu acredito que a gente tenha mais duas aulas ainda mais à frente. E aí a gente vai fazer só revisões, tá? A gente vai fazer, ou seja, já separei algumas questões de revisão, tanto de filosofia quanto sociologia, só vai tratar revisões das temáticas mais cobradas no Enem nos últimos anos, 2009 até 2019, tá? Aí eu fiz um apanhado aí de algumas questões e já está preparado, o material já está pronto, separadinho, só para a gente revisar. Se não der tempo, ok? Se não der tempo na aula normal, regular, a gente fazer essa revisão, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar um link do Meet, do Google Meet com vocês, a gente marca essa revisão separado, né? Sem nenhum problema, a gente marca um dia para essa revisão, para vocês terem a oportunidade de assistir, tudo bem? Então, galera, né, o que a gente vai fazer nessa nossa aula de hoje? Hoje nós vamos dar sequência naquele módulo sobre trabalho, sobre economia e sociedade, né? Só lembrando o que a gente veio analisando até aqui, né? A gente analisou as fases do capitalismo, como que o trabalho está direto e indiretamente relacionado à exploração dentro da ótica do capitalismo. Vimos ali que o trabalho é aquilo que nos humaniza, né? O trabalho é uma atividade humanizadora do homem, somente o ser humano consegue trabalhar, né? Transformar a natureza, a matéria-prima, em bens que podem ser para a nossa sobrevivência ou pura e simplesmente para o nosso luxo, para o nosso bel prazer. E aí, para onde você olha, daí no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, você vê que o mundo é o mundo do trabalho. Para onde você olha, você vê algo que foi transformado pelas mãos, pelos braços ou por máquinas criadas por seres humanos, né? Ou seja, o trabalho nos humaniza, é pelo trabalho que transformamos o mundo que vivemos, o trabalho, ele dá sentido à nossa existência. Aí a gente viu ao longo da história, e nas respectivas fases da história, como que o trabalho foi abordado, da antiguidade como a força escravista, da Idade Média com a servidão, e da Idade Moderna em diante, no modelo capitalista, né? Onde a gente tem lá o trabalho assalariado, onde o proletariado vende a sua força de trabalho em troca de um salário, né? A gente viu isso também. Essa ideia de que eu vendo minha força de trabalho em troca do salário, no capitalismo, o próprio trabalho se torna uma mercadoria, que eu posso pagar por ela, tudo bem? E aí o Marx vai dizer que isso é uma alienação e tudo mais, né? Enfim. E aí a gente falou também um pouquinho sobre a divisão social do trabalho, da manufatura para a maquinofatura, falamos do liberalismo econômico, de Adam Smith, David Ricardo, livre comércio, livre iniciativa, livre mercado, livre concorrência. Quanto maior a divisão social do trabalho, maior é a produtividade, segundo o liberalismo. Já para o marxismo, né, que é a oposição ao liberalismo, né? Já para o marxismo, a divisão social do trabalho, ela produz e reproduz a alienação. O trabalhador vende sua força de trabalho em troca de um salário e a fonte do sustento deixa de ser o trabalho para ser o salário. Então, se eu não receber o salário, eu não como, eu não consigo colocar comida na minha mesa. E eu posso continuar trabalhando sem receber salário. Tá? Enfim, essa é a realidade segundo Karl Marx. Né? Aí a gente falou um pouquinho sobre os modelos de organização do trabalho, falamos sobre o Taylorismo, de Frederick Taylor, com maior diminuição do tempo e aumento da produção, com menor gasto de energia e tempo, porque tempo é dinheiro. Falamos do Fordismo, de Henry Ford, com o emprego da esteira de montagem na linha de produção. Falamos do New Deal, depois da crise de 29, né, com a maior intervenção do Estado na economia. E a partir da década de 70, a gente falou do toyotismo, que surgiu nas fábricas da Toyota, com uma maior flexibilização da produção, com a terceirização da contratação, com a redução dos custos, né, uma maior mecanização e robotização da linha de montagem, né,
redução dos números de funcionários, a produção de acordo com a demanda, terceirização, subcontratação, desemprego estrutural, com o homem sendo substituído por robôs, né? Robotização. Então, a gente viu tudo isso na nossa última aula, né? E falamos também das duas teorias econômicas, políticas econômicas que conflitaram no Brasil. A teoria desenvolvimentista, do Celso Furtado, e a teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso. E falamos também como que o Florestan Fernandes, importante sociólogo brasileiro, criticou essas duas teorias, defendendo, né, o que ele chamava de criticando essas duas teorias, chamando de modernização conservadora. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o neoliberalismo. Tá? O nosso foco dessa nossa aula agora é o neoliberalismo. Deixa eu projetar para vocês o slide. Calma, professor, o que era a modernização conservadora mesmo? A modernização conservadora foi a crítica que o Florestan Fernandes fez às duas teorias lá do Fernando Henrique Cardoso e a do Celso Furtado, a teoria desenvolvimentista do Celso Furtado e a teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso. Aí o Florestan Fernandes, com a língua ácida, escreveu um livro dizendo que essas duas teorias eram modernizações conservadoras. Ele criticou essas duas teorias, dizendo que elas reforçaram a desigualdade e as questões sociais, educação, saúde, direitos sociais, né, ficaram sempre em segundo plano. Tá? A gente parou justamente, terminou nossa última aula justamente com esse tema. Tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Tranquilos? Só uma breve revisão, né, para a gente lembrar o que a gente viu na nossa última aula. Tá? E a gente continua hoje do neoliberalismo. Deixa eu abrir aqui um slide para vocês. Beleza, pessoal. Todo mundo consegue visualizar o slide? Está aparecendo aí para vocês? Sim. Beleza, então. Então, a partir de agora, a gente vai analisar uma das doutrinas econômicas mais influentes nos nossos dias atuais, que é o neoliberalismo, o novo liberalismo, tá? Só para a gente fazer um breve apanhado da história, tá? Do que é uma doutrina econômica, né? Uma doutrina econômica é um conjunto de práticas que os estados, que os países, que as nações exercem para controlar, para regulamentar o mercado, a economia, etc. Tudo bem? Aí, quando a gente faz o apanhado da história, nós temos, do século XV até o século XVIII, o mercantilismo. O mercantilismo com balança comercial favorável, intervencionismo, protecionismo do Estado na economia, a busca por metais preciosos, a busca por colônias. Século XV ao século XVIII, aquele período das grandes navegações, expansão marítima europeia, chegada dos portugueses à América, né? As especiarias do Oriente, formação dos reinos absolutistas, é esse momento. Logo em seguida, veio o liberalismo no século XVIII, com um cara chamado Adam Smith, na sua obra Riqueza das Nações. E o Adam Smith defendeu uma nova doutrina econômica. Essa nova doutrina econômica, chamada de liberalismo, pautava as 4 grandes liberdades: livre mercado, livre iniciativa, livre comércio e livre concorrência. E aí deixava-se o mercado por si só, numa máxima francesa que dizia que era conhecida como laissez-faire: deixe fazer, deixe passar, o mundo caminha por si só. O Estado não deve intervir na economia. Aí o tempo passa, o tempo voa, veio a crise de 29, o mundo capitalista entrou em crise, as pessoas passaram a ver a necessidade do Estado intervir na economia. Aí veio a década de 70 com o Chile. O Chile foi a grande primeira experiência, digamos assim, neoliberal da história. E aí, em 1989, com o consenso de Washington, o neoliberalismo entrou em ação. O neoliberalismo, o novo liberalismo, é um liberalismo adaptado para a realidade da década de 80. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre essa década. O fato é que ao longo da história humana nós tivemos 3 importantes doutrinas econômicas. Quer dizer, ao longo da história do capitalismo, melhor assim, tá? Então, ao longo da história do capitalismo nós tivemos 3 importantes doutrinas econômicas: mercantilismo, liberalismo e neoliberalismo. Nós vamos focar essa aqui, ó, o neoliberalismo, porque direto e indiretamente o nosso mundo, a nossa sociedade hoje
é impactada pela política neoliberal. Tudo bem até aí, galera? Alguma dúvida? Pergunta? Tudo bem? Tudo. Beleza, então. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse modelo, né, que é a difusão do neoliberalismo, tá? A difusão do neoliberalismo se deu justamente na década de 70, de 1970, principalmente após a crise do estado de bem-estar social, do welfare states, tá? A obra mais fundamental do neoliberalismo é O Caminho da Servidão, que é essa obra aqui, ó, do Friedrich Hayek. O Hayek foi aluno do Ludwig von Mises, o fundador da Escola Austríaca de Economia. Resumidamente, o neoliberalismo ele critica a intervenção do Estado na economia. Resumidamente, é isso que acontece. E aí o grande laboratório do neoliberalismo, ou seja, o primeiro país a adotar medidas neoliberais foi o Chile. O Chile, governado na época por um ditador, Augusto Pinochet, que chegou ao poder em 11 de setembro de 1973, depois de dar um golpe de Estado e acabar com a morte de Salvador Allende, um presidente que foi democraticamente eleito. Tá? O Palácio de la Moneda foi bombardeado na época, foi uma verdadeira tragédia. E aí o Augusto Pinochet, aliado aos Estados Unidos, subiu ao poder lá no Chile. E aí de 1973 até 1990, o Chile adotou o neoliberalismo. E é o primeiro país a passar por essa experiência neoliberal. E o que é o neoliberalismo, professor? Vamos por parte. Depois veio, em 1981, Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Em 1979, Margaret Thatcher, lá na Inglaterra. No Brasil, o neoliberalismo chegou no governo Sarney, mas começou a ser aplicado no governo Collor. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso. E aí, como características, né, como que o modelo neoliberal se estrutura? Primeiro, ele postula a mínima participação do Estado na economia. O Estado mínimo. Defende os cortes nas áreas sociais. Educação, saúde, segurança, corta recursos e essas áreas devem ser entregues ao setor privado, à iniciativa privada. Deixa que a educação seja cuidada pelas escolas privadas, deixa que a saúde seja cuidada pelos hospitais particulares. O Estado não deve se intrometer com questões sociais, saúde, educação, segurança, lazer, moradia, assistencialismo. O Estado não deve se envolver. Estado mínimo. Tá? Promove a chamada política de privatizações. Tudo que é do Estado tem que se delegar ao setor privado, eu vou privatizar tudo. E o Brasil começou essa onda de privatização no governo Fernando Henrique Cardoso, né? No governo Fernando Henrique Cardoso, a Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada lá por Getúlio Vargas em 1942, ela foi vendida por 3,3 milhões de dólares, quando, na verdade, especialistas e técnicos diziam que ela valia 92 milhões de dólares. E hoje a Companhia Vale do Rio Doce é só Vale, né? E ela, se eu não me engano, a terceira ou é a quarta maior mineradora do mundo. Olha isso, a gente vendeu a terceira ou a quarta maior mineradora do mundo a preço de banana. Isso é privatização. Mas tudo bem, né? Vamos por partes, né? E aí ele defende também a livre circulação da entrada de multinacionais. Aí tem um pequeno detalhe. Quando uma multinacional se instala no país, né, ela traz consigo toda a mecanização, toda a robotização e ela gera o mínimo de emprego possível. A gente tem a falsa ideia de que atrair empresas multinacionais para o país vai gerar emprego, vai gerar renda. Mas o que o país faz? Geralmente, para atrair as multinacionais, tira impostos, não cobre impostos dessas multinacionais e permite que ela traga toda a mecanização que ela desejar. E aí as indústrias multinacionais ou transnacionais que se instalam nos países, principalmente os países pobres, só se instalam para explorar a mão de obra barata. Em contrapartida, essas indústrias muito mais mecanizadas, industrializadas, robotizadas, elas são muito mais concorrentes do que a indústria nacional. Aí a indústria nacional não consegue concorrer com a indústria multinacional. E aí a indústria nacional é levada à falência. Então, ocorre a abertura para as multinacionais, montadoras de veículos, montadoras de eletrodomésticos, TVs, geralmente produtos industrializados, ok? A abertura econômica, com o livre mercado, a livre circulação de mercadorias, produtos,
a chamada livre iniciativa e livre comércio, e aí é um pequeno detalhe. Se eu abro o meu mercado para a entrada de produtos importados, o que pode acontecer? Eu aumentar as importações, ou seja, comprar mais, do que eu vender, do que eu exportar. E se eu aumento a compra em detrimento da venda, ou seja, se eu compro mais do que vendo, a minha balança comercial termina no vermelho. É o famoso déficit da balança comercial. E aí isso prejudica o PIB, prejudica a economia, não entra dólar na economia, se não entra dólar na economia, eu não consigo honrar com as minhas dívidas externas, ou seja, o neoliberalismo é lindo demais, mas ele é eficiente para os países ricos. Não à toa, em 2016, o próprio Fundo Monetário Internacional, o FMI, enfiou o dedo na ferida e emitiu um parecer deixando bem claro que o neoliberalismo beneficiou os países ricos, centrais, porque os países pobres e emergentes, como o Brasil, só foram prejudicados. Acirrou ainda mais a desigualdade, países pobres ficaram cada vez mais pobres e países ricos cada vez mais ricos. Fora que o neoliberalismo causou uma série de crises, né? Dentre elas a crise de 2008, a bolha imobiliária, ou também conhecida como a crise subprime, tá? Então, o neoliberalismo ele foi extremamente nocivo para o sistema capitalista. Só que, mesmo assim, essa galera liberal, sabe? A galera como, por exemplo, né, o atual ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, ele defende essa ideia do neoliberalismo. Inclusive, né, os Correios estão para ser privatizado. Ele só não privatiza a Petrobras, porque a Petrobras ainda está dando lucro. Porque ele estava de olho em privatizar a Petrobras também. Mas os Correios estão na reta. Muito provavelmente o ano que vem, os Correios serão privatizados. Aí aquele velho dilema, né? Ah, professor, mas tudo que é privatizado é melhor. Não é bem assim não, galera. Tá? Não é bem assim não. Eu sempre digo que não é a questão ser privado ou ser estatal. A questão é a administração. Existe péssima administração no setor privado e péssima administração no setor público, estatal. A questão é a administração com ética, com zelo ao setor público ou ao setor privado, etc. Vamos pegar um exemplo? A rodovia BR-101 foi entregue sobre a concessão da Eco 101. A BR-101 já deveria ter sido duplicada há muito tempo. Vai lá ver se está duplicada. Muito pelo contrário. Tem capim nascendo no canto no meio do asfalto, praticamente. Né? E estão cobrando pedágio. E você já paga o IPVA, ainda paga o pedágio do carro, e aí a rodovia não está privatizada. Vamos pegar outro exemplo? Terceira Ponte. A Terceira Ponte está sob a administração da Rodosol. Teoricamente, a Terceira Ponte, inclusive, foi construída pelo Estado, tá? Década de 70, 1974, 76, se não me engano, com recursos, inclusive, estatais. E aí construíram a Terceira Ponte e entregaram a concessão para a Rodosol. Aí a Rodosol está há mais de 20 anos cobrando pedágio naquela ponte. A ponte já foi paga, nossa, gente, vocês não sabem, a ponte já foi paga umas 15, 30, 40, 50 vezes. Mesmo assim, a gente paga ainda pedágio. E você ainda paga, se você tiver um carro, um veículo automotor, você ainda paga o IPVA. Ou seja, é lindo no papel, mas na prática a gente sabe que existe má administração, tanto no setor público quanto no setor privado. Então a questão não é privatizar ou estatizar. A questão é, vamos melhorar a administração. Quer seja no setor privado, quer seja no setor público. Tá? Vamos lá, pessoal. Perguntas, dúvidas? Todo mundo entendeu as características do neoliberalismo? Sim, professor. E aí, quando a gente pega como referência a origem do neoliberalismo, né? Década de 70, 1973, o Chile foi o grande laboratório do neoliberalismo, o Chile do ditador Augusto Pinochet. Aí, em 1979, a Margaret Thatcher, na Inglaterra, implantou o neoliberalismo. Aí, em 81, o Ronald Reagan, nos Estados Unidos, implantou o neoliberalismo. E, em 1985, no Brasil, José Sarney começou a engatinhar o neoliberalismo e deixou pronto para o Fernando Collor. E aí o Collor adotou o neoliberalismo no Brasil de fato. Tá? E aí o neoliberalismo, no Brasil, ele vai produzir um monte de problemas, no Brasil e no mundo. Como, por exemplo, a famosa crise da bolha imobiliária de 2008. Para vocês entenderem essa crise,
Eu não coloquei no slide aqui, porque vocês provavelmente trabalham essa crise lá na globalização, na nova ordem mundial, em geografia e em história também. Tá? Vocês já trabalharam, né? A bolha imobiliária, a crise de 2008. Ainda não. Não. Tá. Então, eu vou só fazer uma explicação para vocês entenderem como que o neoliberalismo está relacionado à crise de 2008. Nós tivemos duas grandes crises do sistema capitalista, 1929 e 2008. 2008 eu lembro como se fosse hoje. O governo Lula, ele dizia: oi, companheiro, essa é uma marolinha, essa é uma marolinha. Era só uma marolinha. A marolinha se tornou uma tsunami e acertou o governo Dilma, de cheio. Tá? O governo Dilma foi o principal prejudicado pela marolinha da crise de 2008. E até hoje, muitos países ainda sofrem com as consequências da crise de 2008, da crise da bolha imobiliária ou a crise subprime, como ficou conhecida na história. O que foi essa crise, professor? Que para muitos especialistas, muitos economistas, é a maior crise do capitalismo desde a crise de 29. Tá? Desde a crise de 29 é a maior crise do sistema capitalista. Levou à falência do sistema financeiro, bancos, desemprego, né, falência de empresas, ou seja, foi uma crise terrível que afetou todo o capitalismo. Para a gente entender essa crise, a gente tem que voltar na década de 90. Na década de 90, nos Estados Unidos, começou um boom das chamadas empresas .com. Empresas como a Amazon surgiu ali por volta de 1994, a Google surgiu por volta de 98, né? Entre outras empresas de website, web designer, web vendas, né? Web vendas, jogos online, apostas online. E essas empresas se lançaram no mercado de ações com papéis superfaturados. Empresas que valiam 100 mil dólares entraram no mercado de ação como se valessem $1 milhão. E as pessoas compraram. Só que era tudo uma fraude. E os Estados Unidos não percebeu. Quando foram perceber, já era finalzinho da década de 90, 1998, 99, e aí a economia americana entrou em recessão. E aí, para tentar salvar a economia da recessão, da crise das empresas.com, o FED, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, resolveu investir no setor imobiliário. O setor da casa, daquelas casas lindas dos filmes de Hollywood, né? Aquelas casas que não tem muro, você está andando na rua, na calçadinha e tem um jardim que dá de frente para casa, aquelas mansões luxuosas dos Estados Unidos, sabe? E investir no setor imobiliário não é só gerar emprego, né, no setor imobiliário, é gerar emprego, por exemplo, na construção civil, é gerar emprego para a produção de matéria-prima para a construção civil, cimento, madeira, concreto, brita, areia, ou seja, é uma verdadeira bola de neve. A indústria imobiliária é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Então, o FED, Federal Reserve, né, que é o Banco Central Americano, resolveu investir no setor imobiliário. E começou, deu muito certo. Deu muito certo. 99, a economia americana bombando, 2000, 2001, veio os atentados, a economia americana tudo legal. E aí veja o que vai acontecer. Alguns economistas gananciosos, como Larry Ranieri, ou os irmãos Lehman, do banco Lehman Brothers, que era um banco privado dos Estados Unidos, criaram o título da dívida hipotecária. O que é isso, professor? Por exemplo, quando você ia comprar uma casa própria nos Estados Unidos, o FED cobrava de você 0,3% de juros. Eram juros muito baixos. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, o menor juros praticado é da Caixa Econômica Federal, Minha Casa Minha Dívida, que é um juros que está em torno de 2,9%. Juros de 0,3% é um sonho de qualquer pessoa que quer comprar uma casa. Era muito baixo os juros. E como é que os bancos ganham dinheiro, professor? Com juros. Se os juros forem muito baixos, nem compensa para o banco comprar uma casa para você, pagar a casa para você. E aí o que vai acontecer lá nos Estados Unidos? Juros muito baixos, 0,3%, as pessoas correndo para comprar as casas. E aí um pequeno detalhe. Diferentemente de um carro, de um automóvel, quando você senta a sua bunda cabeluda no banco de um carro, ele já desvaloriza. Uma casa não, o apartamento, o imóvel não. O imóvel, ano após ano, ele vai valorizando. É um dos melhores investimentos a se fazer é na compra de imóveis. E se uma estrada for pavimentada na frente da sua casa valoriza.
Se uma escola for construída próxima à sua casa valoriza. Se um hospital, se um shopping, se um mercado, se um supermercado for construído próximo à sua casa, seu apartamento, ele sempre vai valorizar. E aí, o que os investidores gananciosos perceberam? Perceberam uma forma de lucrar com a valorização dos imóveis. Então, vamos fazer um exemplo. Digamos que no ano 2000, você comprou uma casa nos Estados Unidos custando $100.000. E aí, no ano seguinte, 2001, a sua casa foi para $130.000. Ela valorizou. E aí a galera fazia o quê? Corria até esses bancos, desses homens gananciosos, e refinanciava a dívida. Uma casa que antes você tinha comprado para $100.000, ela passou a valer $130.000. Aí você fazia o quê? Você refinanciava a dívida. O banco te dava $30.000, você agora passava a dever $130.000, era o novo valor da casa, e o banco te dava 30 mil, e aí você ia gastar com o que você quisesse, com unha de gel, escovinha no cabelo, botar silicone, sei lá, fazer o que você quiser, né? Mas você ia lá e fazia esse acordo com o banco. É o chamado título hipotecário, que somente os clientes prime conseguiam. Por isso, crise subprime, né? E aí, no ano seguinte, 2002, né, sua casa foi para 150 mil. O que você faz? Você corre até o banco, refinancia a dívida. O banco vai te dar mais $20.000. Você embolsa esse dinheiro. Em 2004, sua casa valorizou mais uma vez, foi para $170.000. O que você faz? Corre até o banco, refinancia a dívida. E aí você recebe mais $20.000. Só que você olha e percebe, a dívida só está aumentando. E a casa não vai valorizar para sempre, vai chegar ao limite. O limite que essa bolha vai explodir, vai estourar. E aí, ano após ano, as pessoas iam fazendo isso, refinanciando a dívida, refinanciando, embolsando dinheiro, aumentando a dívida, aumentando a dívida, aumentando a dívida. E aí, o Banco Central Americano, o FED, em 2001, depois dos atentados às Torres Gêmeas, do World Trade Center, né, em que os Estados Unidos começaram a gastar muito dinheiro com segurança interna, com envio de tropas para o Afeganistão, com envio de tropas para o Iraque, o FED, okay, Federal Reserve, aumentou a taxa de juros. Juros que antes eram de 0,3% foram parar em 9%. E aí o americano não tinha dinheiro para pagar. E o americano é sinistro, galera. Diferentemente do brasileiro da classe média. O brasileiro pobre de classe média, ele vende a sogra, mas ele paga a sua dívida. Norte-americano, está devendo. Ah, vou levar a sua casa. Pode levar essa porcaria. Você vai morar onde? Mora debaixo da ponte, mas eu não pago. O norte-americano dá calote, ele não paga suas dívidas. Um dos povos, uma das sociedades mais difíceis de honrar com as dívidas é a sociedade norte-americana. Brasileiro não. O brasileiro é um dos países, inclusive, uma das sociedades mais comprometidas com as suas dívidas. É muito interessante isso. Isso já foi pauta do estudo de sociologia, tá? Estudos de sociologia já se depararam com esse fenômeno interessante, né? E aí, galera, o que vai acontecer? As pessoas não vão ter dinheiro para pagar suas casas e vão dar calote nos bancos. Os bancos, com aquelas dívidas gigantescas, sem dinheiro recebendo, vão ser levados à falência. E todo o modelo capitalista, mais uma vez, foi levado à falência. E aí, na época, era o governo Lula, 2008. Aí o Lula dizia que era só uma marolinha. Só que a marolinha foi aumentando, 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 virou uma tsunami justamente no governo de Dilma. E acertou o governo Dilma de cheio. Aliado aos gastos com a Copa do Mundo, gastos com as Olimpíadas, escândalos de corrupção e crise econômica, a Dilma foi impeachmentada. Ninguém seguraria no poder o governo daquela maneira. Né? Muito difícil. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? É mais uma análise por alto do que foi a crise de 2008. E aí, onde é que entra o neoliberalismo nisso, professor? O neoliberalismo, por exemplo, ele entra nos países pobres e emergentes, como o Brasil, por exemplo, com essa questão da privatização, com a livre circulação de mercadorias, bens e serviços, a abertura da economia. E com a abertura da economia, o país fica fragilizado às consequências das crises que vêm de fora. E aí a crise do capitalismo afetou diretamente o Brasil, direta e indiretamente. Não só o Brasil, como todo o mundo capitalista, né? Tudo bem, galera? Podemos continuar, beleza? Sim, professor. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a globalização. E como que a globalização, de certa maneira, promoveu uma maior, digamos assim, uma maior a centralidade do trabalho e o desenvolvimento de novas relações produtivas. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso.
Aí, então, a gente pode compreender a globalização como um mundo mais conectado, um mundo mais interligado, graças aos avanços nos meios de comunicação e nos meios de transporte. Lá no século XXI, a humanidade nunca esteve tão interligada como estamos hoje. Hoje, em tempo real, em qualquer parte do planeta, desde que você tenha um celular, né, e uma internet, com o auxílio de um aplicativo, você compra uma mercadoria lá na China, ela chega para você em 72 horas, graças aos avanços no meio de transporte. Ou seja, isso é surreal. Nunca antes na história da humanidade isso foi possível. E aí é claro que a globalização contribuiu, claro, para um fluxo constante de capital, de bens, de serviços, de pessoas, né? Pela difusão das chamadas empresas multinacionais e, ao mesmo tempo, ela exigiu uma maior qualificação da mão de obra e também uma maior flexibilidade de trabalho, ocorrendo a desregulamentação e a precarização da mão de obra. O que é isso, professor? Essa desregulamentação e essa precarização da mão de obra. Quer ver um exemplo? Uber. Uber possui milhares de motoristas, mas nenhum de carteira assinada. Vocês entendem isso? A Uber possui milhares de motoristas em todo o mundo, mas nenhum tem carteira assinada, vínculo trabalhista com a Uber. Se ele bater o carro, é o problema dele. Se ele for roubado, o problema dele. Se ele for assaltado, o problema dele. Ou seja, é a precarização do trabalho, a desregulamentação e a precarização do trabalho. E aí, galera, a iFood, por exemplo, a iFood possui milhares de entregadores de lanches e nenhum contrato de trabalho com esses entregadores. E no início do ano 2000, houve uma significativa mobilidade social no país, né, que a gente vai identificar que é fruto, em parte, desses avanços da globalização. E essa mobilidade social permitiu a ascensão de grupos de pessoas da classe D e da classe E que subiram para a classe C. Era o período finalzinho do governo Lula, início do governo de Dilma, tá? Era o auge da economia brasileira, o Brasil chegou à sexta economia mundial, a gente era uma potência econômica mundial nessa fase do governo do PT, final do governo Lula, início do governo Dilma, tá? E alguns autores chamam esse momento da ascensão da classe média, ou da nova classe média brasileira. E segundo estudos, inclusive do Banco Mundial, a classe B e E, que são as classes mais baixas, subiram para a classe C. O que é isso, professor? Classe A, B, C, D. É a maneira como o capitalismo divide a sociedade hoje. Se a gente fosse fazer uma análise pormenorizada, bem en passant, né, a classe A é aquela galera podre de rica. Tem grandes empresas, multinacionais, são grandes donos de grandes empresas, possuem carros importados, jatinhos, helicópteros, mansões, viajam constantemente para o exterior, sabe? Essa galera é uma minoria no Brasil. Inclusive, relatório há um ano atrás, saiu que apenas 6 brasileiros detêm a riqueza equivalente aos 100 milhões mais pobres do Brasil. São esses 6 brasileiros que estão nessa classe A. Tá? Aí depois vem a classe B. Tá? A classe B, ela é aquela galera que tem empresas, tem lojas, tem algumas pequenas indústrias, mantém filhos estudando em escolas particulares de alto poder aquisitivo, um Darwin da vida, um Sacré-Cœur, etc, etc. Viajam para o exterior. É a classe a B do Brasil. Aí depois vem a classe C, que é a classe média, que mantém o filho em uma escola particular de pequeno porte, tem um carro popular, tem um pequeno comércio, uma pequena indústria, uma pequena fábrica. É a classe C, a classe média. Ou é um funcionário público que recebe bem, tá? Consegue manter um carro, consegue às vezes ter um apartamento, consegue manter o filho em uma escola relativamente boa, de pequeno padrão, mas consegue, mantenha as contas em dias, é a famosa classe C. Aí depois vem a classe D, que é aquela galera que vive com salário mínimo, e a classe E, que vive com menos de $1 por dia, ou seja, vive no limite da pobreza. Aí o que aconteceu no Brasil entre os anos final de 2002 e até 2004? Houve uma ascensão meteórica da classe D e E para a classe C. É a chamada nova classe média brasileira. Tá? E aí existe um cientista político brasileiro chamado Ruda Rissi, que ele diz o seguinte, olha, qual é o perfil dessa nova classe média?
como que ela se comporta, né? E aí, o perfil dessa nova classe média são pessoas com baixo conhecimento e relevância cultural, eles não dão muita importância à cultura, são pessoas que leem pouco ou não leem quase nada, não gostam de ler, são extremamente imediatistas, querem tudo rápido, o mais rápido possível, e tudo do Estado. Por favor, Estado, me dê o que eu preciso. São profundamente religiosos, geralmente protestantes, evangélicos, se demonstram excepcionalmente consumistas, principalmente quando tiveram oportunidade, entre 2002 até 2014, foram muito consumistas, consumiram até, inclusive, o que não podiam pagar. Tá? E aí, galera, também são extremamente individualistas. Porque à medida que eles ascenderam socialmente, eles esqueceram das pessoas que ficaram ainda na classe D e E. Simplesmente abandonaram a classe D e E e foram para a classe C. E pelo contrário, essa nova classe média começou a pagar de patrão. O que é pagar de patrão, professor? E eu sempre batia muito isso nessa tecla, né? Que no Brasil, o que acontece? O rico, ele vive como rico. E ele pode viver como rico, afinal de contas, ele é rico. E ele gasta como rico. A classe média quer viver como rico e gasta o que não tem. Compra celular da Apple de R$ 3.000 e parcela perder de vista, sabe? Compra carro e parcela a suaves prestações a pagar 4, 5 anos. Compra apartamento carérrimo e paga em 15, 30, 40 anos, mesmo sabendo que vai morrer antes de conseguir pagar. Ou seja, a classe média brasileira é excepcionalmente imediatista e muito consumista. E o pobre, coitado, né? A classe D e E, luta para ter um mínimo na mesa, para ter um mínimo para sobrevivência. E essa pandemia, galera, nos mostrou muito bem isso. Tá? O rico, na pandemia, né? O rico tendo que lidar com a monotonia, com os shopping centers fechados, com as boates fechadas, os restaurantes chiques fechados. Ai, que tédio, né? Não posso gastar o meu dinheiro. A classe média preocupada em honrar seus compromissos, pagar seus fornecedores, pagar salários dos poucos funcionários, e o pobre, mais uma vez, preocupado se amanhã terá comida na mesa. Entende isso? Aí o que o neoliberalismo diz? O Estado não deve intervir na economia. Só que se não fosse o Estado, por exemplo, com o auxílio emergencial, milhares de pessoas no Brasil estariam passando fome nesse exato momento. Cara. Eu digo que eu sou um privilegiado. Por que eu sou um privilegiado? Porque todas as escolas que eu trabalho, elas ainda não fecharam. Muito pelo contrário, elas continuaram com aulas online, sabe? Foi difícil a adaptação, mas conseguiu. Com muita dificuldade, com inadimplência, com muitos pais de alunos não pagando mensalidade, mas mesmo assim, a escola está conseguindo honrar o salário dos professores. Então, eu digo que eu sou um grupo privilegiado do Brasil, porque eu tenho ainda trabalho, ainda estou trabalhando mesmo na crise e ainda assim estou recebendo. Então, eu sou um grupo, que é uma parcela pequena da população, que não, ainda, pelo menos ainda, não foi afetada pela crise da Professor, pandemia. Pode falar. e tem muita gente com esse auxílio sobrevivendo com muito menos do que R$ 768, com R$ 300 mesmo, né? Exatamente. E, sinceramente, gente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei como que alguém consegue sobreviver com R$ 600. Imagina com 300. É quase impossível. Exatamente. Por quê? Porque qualquer coisinha que você vai comprar no supermercado hoje, qualquer comprinha besta, um pedaço de pelanca, tá? Nem carne não. E olha que carne tá um absurdo, né? Porque a maior parte da nossa carne está indo para a China. Pedacinho de pelanca, carne moída, né, de pescoço, um macarrãozinho, um arroz, um feijãozinho, uma farinha, acabou o dinheiro. Já foi R$ 300. E Ô, professor, pode falar. eu vi um óleo que custava R$ 8, um queijo gente. custava R$ 50. Exatamente. Gente, eu fico com ódio desse negócio do óleo, que esse Brasil só produz soja. E o óleo tá no olho Gritou, da velho. cara. Como explicar isso? Entende isso? Como explicar isso? Olha a carne. O Brasil tem o maior rebanho bovino para fins comerciais do mundo. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Olha o preço da carne, galera. Como explicar isso? Entende isso? E aí, qual é o problema? Que o Brasil está dando mais atenção ao mercado externo e está esquecendo o mercado interno. Aí, o que está acontecendo dentro do mercado interno? A inflação sobe. No final, quem paga a conta é quem? É o pobre. Porque o pobre, ele vai suar para colocar o mínimo para alimentar a família dele. Os filhos, né? E etc. E as contas? Porque não é só comida. Tem conta de luz, tem conta de água, tem o gás de cozinha, que é um absurdo de caro, né? Ou seja, eu sinceramente não sei como que alguém sobrevive com R$ 600.
E, professor, Pode falar. inclusive o gás subiu para R$ 88, né? Entende isso? E eu lembro como se fosse hoje, o gás de cozinha a R$ 35. Meu Auge, Deus! R$ 35, gás de cozinha, governo de Lula. Tá? Não estou entrando no mérito se ele roubou ou não, não é essa questão, não. Estou falando que naquele momento eu vi gás de cozinha a R$ 35. Eu paguei na gasolina R$ 2,90. Quanto é que está a gasolina hoje? Está quase R$ 5, 4,48, 4,90 em alguns postos. Está um absurdo, Ô, cara. professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida quanto a isso. Por Uhum. exemplo, gasolina 2,90 e Uhum. gás 35. Uhum. Mas, tipo assim, em questão do salário mínimo também, o impacto não era proporcional ao que é hoje também? Pagando, sei lá, R$ 4 na gasolina e 80 no Se o salário gás? mínimo tinha poder de compra, né? E aí essa é o X da questão. Porque o que determina o poder de compra de um salário é a inflação. Então, se o preço dos produtos estão elevados, não adianta nada o salário. Se está tudo caro, o salário não vale nada. Então, hoje o salário está R$ 1.045. Eu acho que é isso, R$ 1.045, o salário mínimo hoje. R$ 1.045, salário mínimo hoje, gente, não dá para comprar nada, porque o gás caro, comida, a carne cara, arroz, R$ 10 o quilo de arroz, absurdo, né? O óleo, R$ 8. E aí, rapidamente, o dinheiro, o salário mínimo, R$ 1.045, vai embora. E aí, o que manda no poder de compra de uma determinada mercadoria, ou o poder de compra do salário mínimo, é a inflação. E o grande legado do governo, dessa fase do governo Lula, que você pagava 2 e pouco na gasolina, né, R$ 35 na botija de gás, era a inflação controlada. A inflação que estava em torno de 2 ponto alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, sabe? Nada passava disso. E o governo controlando a inflação. Cestas básicas, né? A cesta básica do brasileiro, né? Dando para o brasileiro comprar e manter comida na mesa. Não à toa o Brasil saiu do mapa da fome. Tá? Do mapa da fome da Unesco. O Brasil conseguiu sair naquela época e voltou de novo agora recentemente, né? E aí, galera, o que aconteceu de lá para cá? Veio a crise de 2008, a inflação começou a subir novamente, para piorar vem a pandemia, a inflação sobe ainda mais, e hoje nós estamos aí com a inflação aí batendo uma meta, né? Inflação real, né? Que era a inflação maquiada do governo, não, tá? A inflação real batendo aí uma meta ali de em torno de 10 a 4, entre 7 e 10% do valor do produto. Kinder Ovo, eu pagava R$ 1, Kinder Ovo tá R$ 8, R$ 7. Kinder Ovo. Nossa, e era mais gostoso antigamente, né? Porque era recheado, hoje em dia é oco. E hoje em dia o Kinder Ovo é gordura hidrogenada, tá? Você masca aquilo, parece um chiclete. E gruda no céu da boca ainda. Né? Ou seja, o que aconteceu de 2008, 2007 para cá, que o Brasil foi tão afetado pela crise de 2008? Né? As consequências da crise de 2008, o que está acontecendo, nós estamos sentindo até hoje. E para piorar a condição do Brasil, nós gastamos dinheiro com Copa do Mundo, com Olimpíadas, e aí o parque olímpico está lá jogado às traças, os estádios que foram construídos estão jogados às traças, e aí, para piorar, vem uma pandemia. Olha isso. Crise de 2008 afetou o Brasil. Gastos com Copa do Mundo, gastos com Olimpíadas, pandemia, impeachment, crise política. Então não tinha como dar, eu não sei como não está pior. O Brasil tinha tudo para estar numa situação ainda pior do que está. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Tudo. Só para vocês terem uma ideia, né? Isso é um relatório agora, recente, tá? O Banco Mundial ele analisou o crescimento da classe social e a pobreza, a extrema miséria no Brasil e no mundo nos últimos anos, né? E aí ele chegou à conclusão que até 2014, a partir de 2014, a pobreza voltou a crescer no Brasil e no mundo. Só em 2019, no Brasil, foi 170 mil brasileiros que entraram para a linha da extrema pobreza. 170 mil brasileiros passaram a ganhar menos de $1. Entende isso? Hoje o dólar está 5 e pouco. Ou seja, aproximadamente 170 mil brasileiros estão ganhando todo dia menos de $1, menos de R$ 5. Quanto é que custa uma Marmitex? No mínimo R$ 10. Como é que o cara compra comida, uma Marmitex, o mínimo, uma Marmitex com R$ 5? Não compra, né? Não compra. Então essas pessoas entram para o mapa da fome, tá? Atualmente, no cenário que a gente vive, estima-se que 115 milhões de pessoas já estejam
já na condição de pobreza extrema no Brasil, 115 milhões perderam emprego, perderam o mínimo, não conseguem trabalhar. Tá? São pessoas diaristas que dependiam, por exemplo, de trabalho de doméstica, são pessoas que dependiam de contratos para poder trabalhar e não tudo foi fechado, né? Houve isolamento social e essas empresas pararam de funcionar. E aí esse número, inclusive, pode crescer para 150 milhões de pessoas em 2021. Levando em consideração que o Brasil tem 206 milhões, 207, eu acho, se não me engano, 200 milhões, 150 milhões de pessoas é mais da metade da população brasileira entrando na linha da pobreza em 2021. Se nada for feito imediatamente. Como que eu quero dizer se nada for feito? Vacinação está tudo certo. Fala um mês um dia, fala um mês outro dia, fala outro mês outro dia. Aliado a isso, as reformas econômicas que deveriam acontecer não estão acontecendo. Muito pelo contrário, o Congresso Nacional está disputando para ver quem vai disputar, disputando para ver quem vai disputar a presidente da Câmara do Senado e a presidente da Câmara dos Deputados. Bolsonaro com birra com os governadores com birra com o Bolsonaro. E ninguém se entende. Ou seja, a crise política só vai piorar a situação econômica do Brasil. Infelizmente, né, galera? Pode falar. Ele ainda queria tirar o auxílio emergencial, né? Ou seja, provocar mais pobreza ainda, né? Vai tirar o auxílio emergencial e aí não sei se vocês sabem. Acho que foi hoje. Ele tirou os tributos sobre importação de armas. A arma pagava, se eu não me engano, 37... E taxou os livros, né? E vai taxar os livros, né? Tá um projeto de taxação dos livros. Ou seja... Ninguém já está comprando um livro, está R$60 já. R$60. A prioridade desse governo, infelizmente, pelo menos o que eu estou vendo, não é educação, não é saúde, não é... A prioridade é morte. Porque a ideia de que a arma salva a vida é uma idiotice sem tamanho, tá? Pesquisas recentes mostram, principalmente do índice de violência de São Paulo, né? A cada quatro pessoas que reagem a um assalto em São Paulo, 3 acabam baleadas. 2 morrem. Nós temos, no Brasil, a polícia que mais mata e também a polícia que mais morre no mundo. E ela mais morre no mundo por quê? Porque bandido tem acesso à arma. Ah, professor, mas o bandido consegue arma no ilegal. Exatamente. Aí você compra a sua arma. Aí você é assaltado. O assaltante vai roubar a sua arma que custa R$3.000. Porque ele não vai te roubar o celular. O celular não vale porra nenhuma. A arma vale alguma coisa. Aí esse mesmo bandido que roubou a sua arma, que era legalizada, o que ele faz? Raspa a numeração da sua arma e vende a sua arma para outro bandido. Para que esse outro bandido vai assaltar, vai matar, etc, etc. Ou seja, infelizmente as armas vão parar nas mãos dos bandidos. É isso que vai acontecer no Brasil. Tá? E o cidadão de bem, né, que quer andar armado, né, eu tenho medo desse cidadão de bem, porque o cidadão de bem mesmo, ele não quer armas, não, ele quer paz, ele quer segurança. Ele não quer armas. O verdadeiro cidadão de bem. Eu tenho minhas dúvidas sobre esse cidadão de bem. Professor, pode falar. É meio contraditório, né? Porque ele fala tanto das forças militares, então a polícia não dá conta que a gente tem que andar armado para ter a segurança? Então para que tem a polícia? Para que tem a força militar? Que coisa, né? É de se pensar também, de fazer duras críticas, né? Tudo bem, galera? Perguntas antes da gente entrar no módulo sobre globalização. Não, professor. Podemos? E aí agora a gente vai falar do último módulo de sociologia, que é o módulo sobre globalização. Tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é conceituar. O que é a globalização? Como conceito, globalização é um fenômeno geopolítico histórico, tá? É um fenômeno geopolítico histórico que permitiu a maior integração, maior comunicação, maior contato entre povos, nações, países, culturas. Ou seja, é um fenômeno geopolítico histórico em que as nações, os povos e as culturas se encontraram. E a globalização ela é um resultado dos avanços da tecnologia de informação e a tecnologia de transporte. E aí a gente pega como, por exemplo, né, hoje, em tempo real, você pega um celular com aplicativo, com acesso à internet, você compra uma mercadoria lá da China, Xing Ling. E se você pedir por Expresso, Sedex 10, por exemplo, chega em 72 horas na sua casa. Uma mercadoria lá da China chega em 72 horas na sua casa. Como isso é possível, professor? Né? Globalização. Hoje, nós estamos qualquer uma pessoa que estiver conectada ao celular e à internet está conectada a outra pessoa em qualquer parte do mundo. Isso é globalização. Nós nunca na história da humanidade estivemos tão próximos, tão conectados
como estamos agora, tá? Então, a globalização, né, ela vai contribuir para a noção, quebrar a noção de espaço-tempo, tá? Essa ideia de noção de espaço-tempo vai ser quebrada. É o que o sociólogo britânico Anthony Giddens, ele pontua, que a globalização, ela é fruto de uma intensificação das relações sociais que unem localidades distantes. E essa intensificação dessas relações sociais contribuiu para que a noção de espaço e tempo sejam comprimidas. Eventos que ocorrem, por exemplo, em partes distantes do globo, rapidamente chegam em toda parte do mundo. É só a gente pegar o exemplo do coronavírus, galera. A epidemia começou em dezembro de 2019, lá em Wuhan, uma província da China. Em março de 2020, nós tivemos o primeiro caso no Brasil. 3 meses. Em apenas 3 meses, algo que aconteceu lá na China chegou no Brasil. E o que é isso, professor? Globalização. A globalização, o vírus, inclusive, se propagou de uma maneira tão rápida e tão eficiente, graças ao mundo tão próximo, tão conectado como está hoje. Então, tem seu lado negativo, né? O sociólogo português Boaventura de Souza Santos, ele pontua que a globalização ela combina a busca pela universalização e o rompimento das fronteiras nacionais. Então, todos os povos estão muito próximos, muito conectados, e o Boaventura destaca também que, por mais que a globalização promova a universalização e o rompimento das fronteiras, essa mesma globalização também deixa à mostra, coloca em constante contato a grande diversidade cultural do planeta, a pluralidade social que existe no mundo. Ou seja, e aí o que fica muito evidente? Os casos de racismo, preconceito, misoginia, xenofobia, tudo fica muito escancarado. E vocês, quem está acompanhando o jornal, percebeu o que aconteceu no jogo de futebol do campeonato europeu, né? Os 2 times adiaram porque o árbitro teve um comportamento racista em campo. E o mundo, imediatamente, praticamente em tempo real, foi transmitido ao vivo aquele comportamento para o mundo. Então, ao mesmo tempo que a globalização permite o contato, também permite o estranhamento com aquilo que é diferente, com as culturas diferentes, com os povos diferentes, né? E para a gente compreender a globalização, a gente tem que analisar as origens da globalização. Então, a gente conceituou, agora a gente vai falar um pouquinho das origens. A globalização começa de verdade com as grandes navegações, com a expansão marítima europeia do século XV e XVI. Então, lá no século XV e XVI, com a expansão marítima europeia, a chegada do europeu à América, à África, ao Oriente, esse momento foi o marco desse processo de globalização. É o momento que a Europa se aproximou à América, se aproximou à África, à Ásia. E a sociologia busca justamente compreender esse fenômeno, que começa com as grandes navegações. E a partir das grandes navegações, a sociologia vai chamar de mundialização. Professor, o que é a mundialização? É um conceito da sociologia que é sinônimo de globalização. Então, galera, na sua redação, se você quiser afiar a sua argumentação, ao invés de usar o termo globalização, você usa o termo da sociologia. Usando o termo da sociologia para a globalização, a mundialização, nossa, o corretor do outro lado vai ter calafrio, sabe? Vai ter arrupio, sabe? Ou seja, para você administrar e melhorar ali sua argumentação na sua redação de Enem, tá? E aí essa mundialização, segundo a sociologia, promove a integração mundial entre os povos e culturas, permitindo, por exemplo, uma maior flexibilidade dos capitais, um maior fluxo de pessoas, produtos, mercadorias, sistemas culturais, informações. Nunca, repito, o mundo esteve tão conectado. E foi exatamente isso que começou a acontecer a partir da expansão marítima europeia. Agora, vamos pegar como referência os principais autores e as perspectivas que eles possuem sobre globalização. Mas antes, vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Tudo bem, pessoal, sobre o conceito e a origem da globalização? Tudo, professor. Tudo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre alguns autores que vocês podem usar. Esses autores são boas referências, são, digamos assim, né? São coringas para você usar em uma redação com um tema que passe pela globalização. Então, são autores muito interessantes para você guardar aí com carinho. Dentre esses autores, eu destaco Manuel Castells. Castells, que é um sociólogo espanhol, tá? Um sociólogo espanhol. Ele destaca que a globalização é um fenômeno da sociedade moderna, tá? Da nossa modernidade.
e que só é possível graças ao que ele chama de informacionalismo. O que é o informacionalismo? É que é o grande fluxo de informação que é trocada entre os povos, as nações e as culturas, que se torna a base da interação entre os povos, nações e culturas. Esse informacionalismo, tá, só é possível graças aos avanços nos meios de comunicação e nos meios de transporte. Tá? A união entre a telecomunicação e a informática. A união entre a rede de telefonia mais a rede de tecnologia de informática, que permite que você tenha, por exemplo, hoje acesso à rede mundial de computadores, à internet. Graças a esses avanços da telecomunicação, por exemplo, da telemática, a unificação entre a telecomunicação e a informática, você, aí no conforto da sua casa, está recebendo essa aula ao vivo e a cores, graças aos avanços da telecomunicação, né? E aí a gente pode dizer que hoje, né, graças a essa rede mundial de computadores, graças à internet, hoje todo ser humano que tiver um celular e tiver acesso à internet, ele está conectado. Ele pode se conectar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, do planeta, em tempo real, fazer mensagem de vídeo, né? Mensagem de vídeo, não, como é que fala? Videoconferência. Isso é fantástico, galera. Nunca na história da humanidade isso foi possível. Isso só é possível graças ao informacionalismo, segundo Manuel Castells, tá? Outro sociólogo muito importante é o Octaviani, sociólogo brasileiro, que morreu em 2004. O Octaviani, ele pontua a globalização como um fenômeno recente. Ele não volta lá na expansão marítima europeia. Ele diz que a globalização ainda vem da década de 70. E ela vem meio que no embalo do neoliberalismo, a globalização, como um processo que predomina a lógica do mercado. E a gente já estudou a lógica do mercado lá nas nossas aulas de cultura, né? A lógica do mercado são 3: vender, consumir e lucrar. É para isso que existe a globalização, segundo o Octavio Ianni. Então, globalização hoje no mundo existe para quê? Não é para aproximar as nações, isso aí é uma segunda coisa. Não é para integrar os povos. E quem integrar povos? Coisa nenhuma. A globalização hoje no mundo ocorre por uma lógica do mercado. Vender, consumir e lucrar. E um outro autor muito importante também é o filósofo canadense Marshall McLuhan. Tá? O Marshall McLuhan, ele desenvolveu, junto com o conceito de globalização, o conceito de aldeia global. Fazendo uma referência a uma tribo indígena mesmo, galera. Tá? Porque o que uma tribo indígena ela promove? É muito comum nas tribos indígenas que toda tribo coabita a mesma taoca, a mesma casa. É a mesma referência que se faz quando ele fala de aldeia global. Todo mundo está conectado. Todo mundo está dentro de uma mesma aldeia. Não existe mais fronteiras de países, não existe mais nacionalidades. Está todo mundo integrado, conectado, vendendo, comprando, etc, etc. E aí, esse conceito de aldeia global do Marshall McLuhan, tá? Ele diz que com o mundo mais próximo, mais conectado, como uma grande aldeia global, através dos meios de comunicação, como internet, redes sociais, YouTube, etc, etc, eu tenho cada vez mais pessoas sendo atingidas por essa conectividade. Ao mesmo tempo, surge um modelo cultural que é mais volátil, que é mais passageiro, que é transitório, instável, que Bauman, inclusive, bebeu na fonte de Marshall McLuhan para escrever o seu livro A Modernidade Líquida. Tá? Então, quando Zygmunt Bauman escreveu a ideia de modernidade líquida, ele bebeu na fonte de Marshall McLuhan. Ou seja, hoje, nós estamos tão conectados que o mundo ao qual vivemos é um mundo muito rápido, muito transitório, muito instável. Estamos muito conectados, mas a gente não tem certeza da informação que chega para nós, se ela é fato ou se ela é fake. Estamos muito conectados. Fiz uma compra na internet, mas não tenho certeza se ela vai chegar. E se chegou, eu uso por 2 dias ou uso uma única vez, compro de novo, compro mais uma vez. É um mundo muito volátil, em constante transformação. Hoje você tem o celular Mega Blaster Plus Highlight S2. Amanhã tem o Mega Blaster Plus Highlight S3. E depois de amanhã já surge o S4. E aí você sempre vai ficando para trás. É um mundo sempre em transição, em transformação. Nada é feito para durar, segundo o Marshall McLuhan. Tudo bem, pessoal? Perguntas?
3 autores, ó, filé para você implementar uma redação com o tema globalização, né? Ou um tema que passe por globalização, por exemplo, né? Beleza, galera? Podemos continuar? Beleza, professor. Professor, Ele pode falar. Uhum. numa situação eu poderia, tipo assim, citar o Bauman e o Marshall McLuhan Pode, ao mesmo tempo? perfeitamente, com certeza. Tá? Inclusive, você pode fazer um paralelo, um tete-a-tete entre eles. Segundo Zygmunt Bauman, inspirado em Marshall McLuhan, na ideia de aldeia global, de um mundo volátil. Ficaria mais rico, né? Isso, com certeza. Você colocaria 2 autores pica das galáxias numa mesma redação. Né? E aí você ainda colocaria o cara que inspirou o Bauman. Olha isso. Né? Nossa, o corretor do outro lado vai ter calafrios, né? Na espinha. Né? Com certeza. Não só deve, não só pode, como deve fazer isso. Tá? Beleza, obrigado, Beleza? professor. Tranquilos? Gente, temas como redes sociais, nesse mundo globalizado, informacionalismo de Manuel Castells, a lógica do mercado de Octaviani, a aldeia global de Marshall McLuhan, cai como uma luva. Tema de redação como, por exemplo, desigualdade social no mundo globalizado, Manuel Castells, informacionalismo. Será que todo mundo tem acesso a essas redes mundial de computadores? É só a gente pegar a nossa realidade que vivemos hoje. Muitos alunos não estão tendo aulas. Quem é que está tendo aula de fato? Alunos privilegiados de escolas particulares. Tem acesso a computador, internet, celular. Será que o informacionalismo é para todos? Aí o aluno pode fazer uma crítica ao Manuel Castells. Olha isso, que legal. Né? Consumismo. O consumismo via, nesse momento de pandemia, as compras online. Octaviani, a lógica do mercado. A globalização veio nesse vagão do neoliberalismo com a lógica do mercado, que é vender, consumir e lucrar. Ponto final. Né? Nas redes sociais, depressão, violência nas redes sociais, preconceito, ódio, aldeia global. Cada vez mais que estamos conectados, mais xenofobia, mais ódio, mais preconceito, mais racismo nas redes sociais. Então, mundo volátil, mundo instável da aldeia global de Marshall McLuhan. Então, vários temas esses caras podem casar perfeitamente, tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá? Tudo bem, professor. Aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Milton Santos, que é um importante geógrafo brasileiro, talvez um dos mais importantes geógrafos brasileiros. Ele morreu em 2001, e nem seu livro, por uma outra globalização, ele vai defender uma globalização mais humanizada. Uma globalização que não faça o que está acontecendo nessa imagem aqui, ó. Uma minoria de ricos vivendo no meio luxo e a maioria em meio à pobreza em uma favela. Ele defende uma globalização que, de fato, acabe com a desigualdade no mundo. E aí, o que o Milton Santos analisa nesse livro por uma outra globalização? Eu lembro como se fosse hoje, eu ainda estudava na UFES quando esse livro foi publicado. E aí, nossa, foi um alvoroço. Todo mundo queria ler o livro do Milton Santos, que é Por uma Outra Globalização, porque ele tinha ideias inovadoras. E aí ele destaca 3 faces da globalização do mundo que vivemos. São 3 grandes faces que a globalização possui. A face de um mundo como fábula, que é como querem que nós vejamos o mundo globalizado. Como é que os países poderosos do mundo, países como Estados Unidos, né, China, Rússia, Inglaterra, França, querem que nós vejamos a globalização? Eles querem que a gente veja a globalização só com um olhar positivo. A globalização que encurta a distância, que aproxima as pessoas, que o mundo estaria unido como nunca outra vez na história. E aí, segundo Milton Santos, isso tudo é uma fábula. Porque nós vivemos em um mundo em que as diferenças locais se tornam cada vez mais latentes. A desigualdade se aprofunda com a globalização. Países ricos, cada vez mais ricos. Países pobres, cada vez mais pobres. E o mundo não está mais unido, pelo contrário. Pelo contrário. Existe a falsa ideia de união, é uma fábula, uma falsa ideia. Olha o que está acontecendo hoje no mundo, galera. A Inglaterra abandonando a União Europeia. Os Estados Unidos deixando a ONU, rompendo com os tratados internacionais, com o Acordo de Paris, rompendo com a OMS. A Rússia espionando governos, interferindo em eleições. Países da Europa fechando suas fronteiras contra os imigrantes do Oriente Médio e da África. Ou seja, é uma fábula o que eles estão dizendo da globalização. Porque, na verdade, a globalização, ao invés de conectar, de aproximar,
ela está criando ainda mais barreiras. Então, é esse primeiro ponto, essa primeira face da globalização que Milton Santos destaca. Uma segunda face da globalização, professor, é o mundo como perversidade. O mundo como ele realmente é. E aqui o Milton Santos coloca o dedo na ferida, tá? Ele chama a globalização de globalitarismo. Globalização autoritária. Olha que conceito massa para você colocar na sua redação. Globalitarismo de Milton Santos. Globalização autoritária. Em que a globalização só beneficia os países ricos, poderosos, países centrais, que dominam tecnologia, informação, transportes. Os países pobres ficam à míngua. Porque nos países pobres, o desemprego cresce, aumenta, a pobreza aumenta, os salários diminuem, as relações trabalhistas cada vez mais precárias, a educação, saúde, segurança em colapso. Ou seja, ele chamou a globalização de globalitarismo, porque é uma globalização autoritária. Quem tem poder econômico, os grandes países capitalistas do mundo, conseguem ter êxito e sucesso com a globalização. E quem não tem, pobreza, miséria. Aí eu coloquei essa charge aí, muito interessante, que é um retrato da nossa realidade que estamos vivendo hoje, galera. Olha isso. Desigualdade social. Filho, iPad para você. O pai presenteia o filho com iPad. Filho, você vai lá e pede, né? Olha isso. E nesse momento, exatamente nesse momento de isolamento social, de escolas com as aulas normais suspensas, muitas crianças não tinham internet em casa. Muitas crianças não tinham celular, não tinham computador. Como é que você vai assistir uma aula online, sem celular, sem computador, sem internet? Você não assiste. Enquanto isso, uma minoria do país tinha computador, iPad, iPod, aí não posso, tinha tudo que... E pasmem, mesmo tendo tudo, não deu valor. Onde é que eu percebo isso? Eu dou aula numa escola de grande padrão, de alto porte, de mensalidade de R$ 1.900. Numa turma de 39 alunos, de fato, quem assistia às aulas? 15. Os outros ligavam a câmera e eu jogava videogame. Entrava online, e aí você chamava o aluno, fulano, você tá aí? Ô, fulano. Ô, professor, cheguei. Estava jogando videogame. Aí alguém denunciava ele. Ô, professor, ele está aqui jogando videogame comigo. Ele está aqui conversando no zap comigo. Não dava valor. Tem toda a ferramenta, tem internet, celular, computador de última geração, mas não deu valor à oportunidade que teve. E tanta gente nesse país que precisa e não está tendo essa oportunidade. Infelizmente, né, galera? Infelizmente. E nós já estamos vendo toda essa perversidade dessa globalização como ela verdadeiramente é, tá? Essa perversidade, esse globalitarismo, antes mesmo da vacina ficar pronta, tá, galera? Os países ricos já compraram suas vacinas. Países pobres entraram numa fila quilométrica para ter acesso aos laboratórios para comprar os insumos, nem a vacina não é. São os insumos, seringas, agulhas, ok? E aí depois vai entrar numa outra fila para poder comprar a vacina. Inglaterra, Rússia e China já estão vacinando. A Inglaterra começou hoje, se eu não me engano, tá? Hoje ou ontem. Já começaram a imunização. E o Brasil, professor, está decidindo se será em dezembro, janeiro ou em maio do ano que vem. Está decidindo ainda. Sem um plano muito certo, muito determinado de quem será vacinado primeiro, etc, etc. E, finalmente, o Milton Santos destaca o mundo como possibilidade. Como poderia ser? Como que a globalização poderia dar certo no mundo? Porque a globalização em si ela não é boa nem má. É a maneira como os países centrais ricos estão usando a globalização que faz dela ruim, má, para os países pobres emergentes. E aí, como que Milton Santos defende a globalização como possibilidade, a terceira faceta, a terceira face da globalização? Como ela poderia ser? E aqui, contra o globalitarismo, contra a perversidade da globalização, o Milton Santos defende uma globalização mais humanizada. Em que sentido, professor? Em sentido em que não haja distinção entre países ricos e pobres, em que todos os países compartilham informação, tecnologia, conhecimento, sem cobrar, por exemplo, por royalties ou sem cobrar patentes. Então, os países devem compartilhar conhecimento e informação. Quer ver um exemplo, galera? Essa vacina já estaria pronta há muito mais tempo
se todos os cientistas do mundo, todos os países do mundo, todos os laboratórios do mundo se unissem à OMS. Vamos criar um único centro de produção da vacina? Vamos. Agora, o que aconteceu? Cada país foi fazer a sua vacina. Cada país começou a reunir suas informações, seus conhecimentos científicos para produzir a vacina. E eles não compartilhavam informação. Era cada um por si e Deus por todos. Era mais ou menos isso. Se os países tivessem se unido em uma globalização humanitária, vamos unir forças para fazer a vacina? Vamos. Muito provavelmente a vacina já estaria pronta. Muito provavelmente, talvez, nós estaríamos já vacinados. Mas, infelizmente, foi por cada um por si. Cada laboratório começou a sua vacina, cada país começou a sua vacina e dane-se o resto. Né? E dane-se o resto. Então, o que faltou no mundo hoje? Faltou a união. Faltou quebrar as barreiras, vencer os dilemas culturais, econômicos. Não é só a economia que rege o mundo, galera. Tá? Infelizmente, as pessoas precisam saber disso, né? E aí, qual é esse mundo mais humano que o Newton Santos defende, professor? Que, repito, não haja distinção entre países pobres e ricos, que a informação, a tecnologia seja compartilhada, que necessariamente, né, se respeite a sociodiversidade. Olha que conceito massa para deixar a sua redação rica. Sociodiversidade, diversidade social, diversidade cultural. Se respeite a biodiversidade. Aqui o Newton Santos dá uma guinada para o meio ambiente. E por mais cooperação entre as nações. Por mais cooperação entre os países e as nações. E aqui eu tenho a cena muito famosa, na reunião da ONU, a Greta Thunberg encara Donald Trump, né? Como você pode ver nessa imagem, nesse gifzinho aqui, tá? Olha isso. Justamente o cara que rompeu com o Acordo Climático, com o Tratado de Paris, rasgou o Acordo Climático, rompeu com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, começou a investir, né? Assim que a vacina ficou pronta, ele já comprou logo as milhares das primeiras doses, e que se dane os demais países. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os Estados Unidos com esse governo que foi o Donald Trump, que para mim, em humilde opinião, foi uma tragédia para os Estados Unidos. E foi derrotado nas urnas, né? Por um modelo que, com toda a sua contradição democrática, né? Tudo bem aí, até aí, pessoal? Tudo bem? Tudo, professor. Tudo. E aí, continuando, um outro autor que pode ser um coringa e uma boa referência para você na sua redação do Enem, quanto principalmente aos efeitos da globalização da pós-modernidade, é o sociólogo jamaicano Stuart Hall. Stuart Hall, ou Hall, tá? Depende da pronúncia. Na Jamaica é Hall. Nos Estados Unidos é Hall, porque o cara ele é famoso no mundo todo, é um puta de um sociólogo, tá? E o Hall, ele faz uma análise da globalização a partir dos países periféricos. Ou seja, ele analisa as consequências da globalização a partir de países africanos, países pobres, emergentes. Ele não analisa a globalização a partir dos países ricos. Tá? Esse é talvez a grande contribuição do Stuart Hall. Tá? E ele aborda, por exemplo, a relação entre globalização e cultura. Segundo o Stuart Hall, essa ideia de que o mundo cada vez mais conectado, ele quebra barreiras e aproxima as pessoas, é um equívoco. Porque, na verdade, a globalização, ele desintegra a identidade nacional e, ao colocar pessoas diferentes próximas, ocorre, por exemplo, coisas como xenofobia, o ódio, a aversão ao estrangeiro, tá? Ocorre coisas como atentados terroristas, tá? O fundamentalismo. Então, toda vez que eu aproximo aquilo que é diferente, ocorre um choque. Então, diferente do que a globalização prega nos países de primeiro mundo, nos países pobres ocorre o contrário. Ao mesmo tempo, existe uma certa resistência à globalização também, ele pontua isso, principalmente nos países muito pobres, através do reforço das identidades locais, através da produção de novas identidades culturais, o que a gente pode chamar de culturas híbridas, né? Que a gente estudou, inclusive, lá na nossa aula de Sociologia sobre cultura. O que é uma cultura híbrida, professor? Quando ocorre fusão, sincretismo de culturas. E aí surge uma cultura híbrida, diferente do que já era anteriormente. É uma cultura fruto do encontro de culturas diferentes. E hoje, mais do que nunca, né? Nós estamos tão conectados que em tempo real você conhece a cultura de tribos africanas,
tribos polinésias, tribos indígenas, você conhece o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, ou seja, você está tão conectado que você tem informação de qualquer cultura, qualquer religião, em qualquer parte do mundo hoje. E isso, claro, né, pode ser positivo, como pode ser negativo. Tá? E segundo o Stuart Hall, o que é necessário? Descolonizar a globalização. Porque o que aconteceu? A globalização foi colonizada. Colonizada por quem? Pelos países ricos e poderosos. Então, os países ricos e poderosos, eles dominam tecnologia de informação, eles dominam tecnologia de transporte, os países retêm informação, retêm conhecimento. Onde é que está a Google hoje? Entende isso? E fora que esses países criaram empresas, indústrias, que se tornaram monopolizadoras dos meios de comunicação. Facebook, Instagram, entende? WhatsApp, né? E que ou você só tem essas empresas ou não tem mais ninguém, não há outra alternativa. E aí as pessoas têm... Pode falar. Ele defende, então, que deveria meio que espalhar esses pontos de informações? Ele defende que a informação deve ser compartilhada com todos. Por exemplo, né? Hoje a Google tem uma repartição, um departamento chamado Google X, ou Google X, que tudo que você digita no computador, numa rede social, numa página de um blog ou de busca da internet, esse computador pega imediatamente. Ele possui um superprocessador. Esse superprocessador pega a sua informação e armazena. Tudo hoje que você digita nas redes mundiais de computadores, você pensa que apaga, mas não apaga coisa nenhuma. Porque esse supercomputador está coletando e armazenando toda essa informação. Aliado a isso, esse supercomputador tem um superprocessador que ele está processando essa informação e armazenando ela em caixinhas específicas. Chegará um momento, esse momento, segundo a Google X, né, será até 2025, em que todos nós teremos acesso a toda a informação de todos. Professor, mas e o privado, né? E como é que fica a minha vida privada, né? Cara, isso vai ser surreal. E pensa comigo, imagina uma única máquina tendo acesso a toda a sua informação. Uma única máquina tendo acesso ao que você gosta, ao que você não gosta, ao que você veste, ao que você Nossa, não veste. professor. Mas os hackers vão fazer a festa. Exatamente. Para onde você vai? Você o tempo todo está andando com o celular no bolso. Essa máquina está te rastreando aonde você anda o dia inteiro. O tempo todo esse celular está mandando informação para a Google. Toda vez que você aciona o GPS do seu celular e deixa ele acionado, essa máquina da Google X sabe exatamente aonde você está o tempo todo. Entende isso? Se você está próximo ou longe de uma pessoa. Tá? Então, qual é o objetivo da Google X? Aprimorar suas redes sociais. Então, muito provavelmente, nos próximos anos, tá? Talvez 2025, você não precisa nem conectar uma pessoa, não. Você só gira o celular em direção à pessoa e aparece a informação daquela pessoa no seu celular. A idade, onde ela nasceu, as redes sociais que ela tem, quantos anos ela tem, o que ela gosta, o que ela não gosta. E aí você aceita ela ou não. E a mesma coisa a pessoa pode fazer com você. Só aponta o celular para você. E ela vai ter todas as informações que você, onde você andou, o que você come, o que você não come, que tipo de música você gosta. E o que a gente está fazendo nesse exato momento, professor? Nós estamos fazendo o que a máquina quer. Nós estamos depositando tudo sobre nós na rede mundial de computadores. Tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Tranquilos? Tranquilo, professor. Tranquilo. Nossa, foi lá no sério. Bom, e aí, galera, né, o Stuart Hall, então, ele defende que as informações devem ser compartilhadas, ele defende que o comércio não deve haver barreiras, não se deve prejudicar um país em detrimento do outro por lucro, pura e simplesmente lucro, tá? O meu país tem a melhor mercadoria, eu vou vender o preço mais barato do que o país que tem a pior mercadoria, tá? E aí ele defende que hoje o que acontece é que os países centrais monopolizaram a globalização, monopolizaram os meios de comunicação, monopolizaram a tecnologia de informação. E aí, já que eles têm um monopólio, as empresas que eles têm, Google, Amazon, Facebook, Instagram, são empresas milionárias que geram riqueza e lucro para esses países, tá? E importante, né?
A distribuição de bens também tem que ser democratizada. Então não adianta nada o país X ter acesso a toda a vacina e Ruanda, né, Colômbia, Venezuela, Brasil não ter acesso à vacina. Então todos têm que ter igual acesso à vacina. E como seria isso possível, professor? Vamos unir forças. Vamos criar laboratórios de produção em massa de vacina em todos os países no mundo. E, professor, mas tem recurso? Claro que tem recurso, tem tecnologia. O problema é que o recurso, a tecnologia está nas mãos de poucos. Entende isso? Aí qual é a melhor das expectativas? É que todo brasileiro esteja, todo mundo vacinado em 2022. Imagine países africanos, então. Quando é que eles vão ser vacinados? Eles ainda estão na fila para conseguir insumos, agulhas e seringas. Eles nem estão na fila para conseguir a vacina, não. Eles estão na fila para conseguir insumos. Entende isso? Então, ele defende o quê? Uma integração a qual a gente compartilhe informação, conhecimento, dados, que a gente una forças, por exemplo, para produzir vacina. Cada país vai ter um laboratório de produção de vacina. Da onde vai vir o dinheiro? Vamos unir forças. O que o país X pode dar? O que o outro país pode contribuir? Tá? E vamos produzir. Ah, tem que pagar a patente. Quebra-se a patente. Afinal de contas, é uma questão humanitária mundial. Né? Ah, tem que ter cientistas. Né? Vamos usar os cientistas que temos à nossa disposição. Vamos mandar cientista para país X, Y. Vamos fazer, produzir e trabalhar lá. Porém, todavia, no entanto, a gente sabe que quando um cientista surge, ou um gênio surge, o que os Estados Unidos e a China fazem? Vai lá e pega o cara. E aí esse gênio, esse grande cientista, vai produzir nos Estados Unidos. E o país que ele surgiu, professor, fica chupando o dedo. É o que a gente chama hoje na globalização de fuga de cérebros. O que é a fuga de cérebros? No Brasil, por exemplo, quando surge um moleque gênio, passa em primeiro lugar em 200 faculdades, os Estados Unidos vai lá e pega o moleque. Né? Leva para os Estados Unidos, dá condição de estudo, moradia, trabalho, renda, as melhores universidades, suporte técnico-científico, e o moleque vai produzir e trabalhar para os Estados Unidos. E o Brasil, o país de origem daquele menino, gênio, o Brasil perde a oportunidade. É a famosa fuga de cérebros. É uma realidade dessa globalização, que é uma globalização que é, na verdade, colonizadora. Em que sentido, professor? Porque os países centrais de primeiro mundo colonizam os países que não são centrais, não são de primeiro mundo, pela globalização. Então, a globalização deu um novo sentido à colonização. É uma colonização, digamos assim, uma colonização que as pessoas aceitam. Eu aceito, vocês aceitam quando aderem a redes sociais, quando colocam informações sobre que tipo de livro você gosta, que tipo de música você curte, que tipo de comida você come, para onde você vai, para onde você volta, que tipo de festa você vai. Ou seja, você aceita esse tipo de escravização. Tudo bem, galera? Perguntas? Tudo bem? Tudo, Beleza? professor. Show de bola, então. Então, esse é o último tema, tá? A gente fechou, então, redondinho. Deu tempo, inclusive, né? Nem precisou, né, de eu gravar vídeo, deu super tempo de dar todas as aulas. E aí, semana que vem, a gente vai só resolver exercícios. Tá? Eu estou preparando um material, um materialzinho só de exercícios do Enem dos últimos anos, 2019, 2020, com temas de filosofia e sociologia, para a gente resolver juntos e revisar a matéria juntos também. Tudo bem? Se porventura não der tempo, e aí eu disponibilizo o link do Teams, para a gente ter uma live no Teams, que aí eu resolvo junto com vocês. Tudo bem, galera? Perguntas, dúvidas? Tudo bem, professor? Tudo bem. Tudo. Show de bola, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Bom descanso. Boa noite, agora. professor. Boa noite, bom Tchau, professor. descanso. Boa noite. E até semana que vem. Tchau, tchau, galera. Ah, professor, bom descanso também. Bom descanso. Tchau, tchau.